Ellen J. Garrett, Muitas Vozes, Autobiografia de uma Médium. Ellen Garrett não tem qualificações profissionais, não tem licença para praticar qualquer uma das artes curativas, não obstante tem ajudado e aparentemente curado centenas de médicos, cientistas, escritores, editores, secretários, psiquiatras, psicólogos, mas pais desolados, crianças na orfandade, o primeiro-ministro de um país muito grande. Ela vem fazendo isso há 50 anos, com eficácia sempre igual, e para contínua admiração e espanto ou consternação de alguns dos mais importantes investigadores científicos. A senhorita Garrett é uma médium, provavelmente a maior em muitas décadas, conhecida em todas as partes do mundo, nos laboratórios onde investigadores atentos do supernormal e do anormal procuram novos fatos sobre o comportamento humano. Ela não alega possuir poderes sobrenaturais, mas a despeito disso parece perceber fatos e acontecimentos que escapam completamente à maioria das pessoas. Ela pode segurar um envelope em suas mãos e, por meio dos seus poderes psicossimétricos, dizer a você com assustadora exatidão que esse envelope pertence a um infeliz moço de Nova Jersey que teve um caso desastroso com um rapaz, agora está fugindo para o Texas, no ônibus. Recentemente no laboratório, um psicólogo da Union Technological Seminary em Nova York realizou esta experiência na minha presença. Observou que, embora não tivesse ocorrido bem, a senhora Garrett poderia ter sido ainda mais meticulosamente acurada em relação aos pormenores, se não estivesse tão cansada. Em outra ocasião, estando ela repousada, submeteram-a a teste, o registro fora perfeito. A senhora Garrett é uma média de transe. Enquanto está em estado de transe, à medida que a voz desmaterializada do seu controlador fala, são transmitidos por seu intermédio fatos iniciados e completos, intricados e complexos, inclusive segredos pessoais muito íntimos de homens e mulheres, sobre quem ela nada conhece, em seu estado normal de vigília. Quando em transe, ela também parece perceber mensagens vindas dos mortos. Em época recente, ela esteve em contato com a filha de um jornalista e crítico literário no centro-oeste dos Estados Unidos. Moça esta que tinha sido morta num acidente automobilístico. O crítico, antes cético, no que se refere aos fenômenos deste tipo, esqueceu seu ceticismo e se sente confortado por aquelas comunicações que a senhorita Garrett lhe envia vindas da filha. Ela jamais conheceu a moça e nunca se encontrou com o pai. Outro cético foi um homem de Hollywood, um famoso escritor de roteiros para cinema. Ele encontrou a senhorita Garrett pela primeira vez em 1930, alguns dias antes de enfrentar uma cirurgia para a remoção de um rim. Deprimido pelo pensamento da invalidez, da morte desagradável, que provavelmente o acordava, ele viajou de automóvel para Lake Arrowhead com sua esposa no esforço para escapar, mesmo que por um breve tempo, o horror dos seus próprios pensamentos. Contudo, não havia meio de fuga para a calma que ele procurava, pois o saguão do hotel estava cheio de gente que aguardava para ouvir. A médium de Londres, Ellen Garrett, deprimido e doente, o escritor foi apanhado numa armadilha. Conforme mais tarde ele próprio descreveu, contudo fazia muito frio para sair à rua e era muito cedo para procurar refúgio na cama. Não havia mais nada a fazer além de escolher um par de poltronas bem no fundo do saguão, de modo que ele e a esposa apenas seriam obrigados a ouvir à distância esta psíquica ou sensitiva, como alguns a chamavam. Todavia, à medida que os claros e suaves acentos anglo-irlandeses da oradora alcançaram as mais distantes profundidades do saguão, o escritor passou a ouvir com crescente atenção e foi ficando cada vez mais impressionado. Ele confessou que a senhorita Garrett tornou a ciência psíquica tão real quanto a ciência médica, que foi alegrado pelo senso de humor que ela demonstrou quando observou que o marido a abandonara porque ficara cansado de viver com os seus fantasmas. No dia seguinte, o escritor procurou a senhorita Garrett e então, fazendo o mesmo que tantos faziam na presença dela, descarregou todos os seus temores e ansiedades. Ela o acalmou e lhe deu a nova confiança. Ela sabia que ele tinha um filho que iria ter outra. A operação do rim seria bem sucedida. Além do mais, continuou ela, sua mãe estava ali na sala ao lado de ambos, desejava que seu filho soubesse que tudo iria ficar bem. Depois ela prosseguiu falando coisas sobre a mãe dele que somente eu poderia ter sabido.
Escreveu ele anos mais tarde. Naquele momento eu tomei a deliberação, continuou o escritor numa carta comovente endereçada a ela, de viver tão plenamente quanto possível. Desde então levei avante esse propósito. Nós tivemos 2 filhos. Eu nem sequer me preocupei em pensar se tinha um rim ou 10. No verão passado, meu filho, que era um bebê quando eu a conheci, foi morto. Todo o meu mundo desmoronou. De repente, desde então, minha esposa e eu temos vivido um estado de choque. Ele ia entrar para Yalen em setembro. Desde aquele dia, eu não tenho conseguido encontrar paz de modo algum. Às vezes, eu acho que a vida é uma carga quase insuportável. Um dos meus primeiros pensamentos foi: preciso entrar em contato com a senhorita Garrett. Talvez ela possa me ajudar. Eu sabia que eu precisava escrever-lhe. Eu sei que a senhora deve receber centenas de cartas como esta, que a senhora não tem possibilidade de responder a todas elas e que não é razoável esperar que a senhora tome sobre seus ombros tantos fardos de dor. Se eu ao menos pudesse sentir que meu filho continuava vivendo em algum lugar, a vida que me foi deixada poderia tornar-se mais suportável. A senhorita Garrett respondeu em várias cartas longas que trouxeram grande conforto para aquele pai e aquela mãe. Ela descreveu o rapaz com exatidão, mencionou os pertences pessoais ainda existentes no quarto do filho e concluiu: este seu rapazinho enérgico está ainda mais perto do senhor do que teria estado se, por acaso, a vida estivesse ordenado que ele deveria continuar. No momento, posso garantir-lhe que a vida prossegue sendo uma grande aventura para ele. Estas são as pessoas que procuram a senhorita Garrett onde quer que ela vá. Ela viaja muito discretamente, sozinha ou com um ou 2 amigos muito íntimos. Mas de modo algum as pessoas sabem que ela está chegando e ficam à sua espera. Sem querer, ela faz recordar histórias de Madame Helena Blavatsky, a grande teosofista, de quem se diz ter feito sinos tilintarem todas as vezes que se aproximava. Todavia, a senhora Garrett, a mais impressionante, pois ao contrário das sacerdotistas russas, que alegam estar em contato permanente com seus Mahatmas mergulhados nas profundezas dos montes Himalaias, ela insistiu em dizer que está absolutamente amarrada à terra. Eu estive com a senhora Garrett em Boston, em Washington, em Palm Beach, em Dublin, em Londres, em Roma, em Paris, em Nancy, em Barcelona e em muitos outros lugares. Sempre notei que homens e mulheres perturbados visitavam-na, deixavam recados ou ficavam à espera no saguão dos hotéis, na esperança de uma sessão ou de uma palavra de conforto ou encorajamento. Ela não faz propaganda, deixa aspecto do seu trabalho e, a despeito de muitas entrevistas com os homens da imprensa, continuava a desconfiar dele, das suas interpretações errôneas, às vezes abomináveis, do fator psíquico no comportamento. Contudo, de tempos em tempos, os seus poderes e o seu trabalho chegam aos jornais e às revistas populares, a despeito de sua resistência e da sua aversão ao melodramático. Ela não conseguiu, por exemplo, conter a imprensa quando os fatos de sua sessão de 7 de setembro de 1930 em Londres tornaram-se conhecidos. Isso aconteceu 3 meses depois da morte do Sr. Arthur Conan Doyle. E 2 dias depois do desastre acontecido com o dirigível britânico R-101 na França, o diretor do Laboratório Nacional de Pesquisa Psíquica, Henry Prince, conhecido como Caçador de Fantasmas, perguntou à senhora Garrett se queria fazer a tentativa de comunicar-se com o Sr. Arthur Conan Doyle em transe, atendendo a solicitação do jornalista australiano Ian Coster. A senhora Garrett, Prince e sua secretária, Ethel, Benham e Coster reuniram-se no laboratório preparados para o experimento. A senhora Garrett escreveu: Coster, mais tarde, num artigo para uma revista, estava numa cadeira de braço, bocejando, que era uma barbaridade. E nós outros estávamos sentados a uma mesa. E a senhorita Benham, com seu caderno de notas, a médium fechou os olhos e continuou bocejando. Seu corpo pareceu afundar, ela respirou pesadamente e relaxou, caindo numa espécie de cochilo muito triste, as lágrimas escorrendo em suas faces. Ela estava em transe. Então ela falou numa voz estranha. Seu controlador, o Vane, falou através da médium. O que seguiu não foi uma mensagem vinda de Conan Doyle, mas antes a voz agitada do capitão aviador W.C. Irving, comandante do R-101, lamentando-se. Toda a carga do dirigível estava excessiva para a capacidade do seu motor. Força ascensional útil muito pequena. Força ascensional bruta, mal calculada. Leme emperrado, tudo de óleo entupido. E a voz do falecido capitão Irving continuou a falar e a falar.
fornecendo um grande número de minúcias técnicas, sendo todos anotados palavra por palavra pela senhorita Benham. Por fim, depois que Irving silenciou, Conan Doyle manifestou-se. Os peritos do Royal Archive Orcs em Bedford, que mais tarde leram as notas da sessão, chamaram esse registro de um espantoso documento, repleto de pormenores confidenciais. Em Londres surgiram até mesmo aqueles que sugeriram a prisão da senhorita Garrett por suspeita de espionagem. Tão hábil era o seu conhecimento aparente sobre a mecânica dos dirigíveis. Na verdade, porém, ela não conhecia coisa alguma sobre a mecânica dos dirigíveis naquela ocasião, como também agora. Henry Prince a escolher entre todos os outros médicos da Inglaterra, porque, conforme ele explicou, ela não se torna emocional. Sente um interesse acadêmico por seus poderes, não tem nenhuma explicação a oferecer com respeito a eles, nem a mais leve suspeita está ligada ao seu nome ou à sua integridade como médium. Ela tem obtido alguns sucessos brilhantes. Quanto aos milagres que lhe foram atribuídos, a senhorita Garrett responde com as mesmas palavras que escreveu há muito tempo. Minhas investigações sobre os fenômenos da mediunidade convenceram-me de que estes não são sensibilidades novas ou estranhas, mas antes refinamentos dos sentidos físicos que todos os homens possuem. Por conseguinte, não posso aceitar a explicação comum da mediunidade como um desenvolvimento anormal, supernormal. O poeta e filósofo social Edward Carpenter foi o mais dedicado amigo da senhora Garrett durante os dias da Primeira Guerra Mundial em Londres. Ele reconheceu seus grandes dons mediúnicos e disse-lhe que ela era uma daquelas pessoas tão raras com poderes de percepção tão penetrantes que chegava a alcançar um estado de consciência cósmica. Naquela ocasião, havia aqueles que a chamavam de desequilibrada, como seus parentes o fizeram quando ela era uma criança ainda bem pequena, quando também aduziram que ela era uma criança pecadora, mas Carpenter libertou-a para sempre do fato daquelas censuras. Dali para diante ela deveria viver sem aqueles grilhões, confiante em que minha sensibilidade e minha visão não eram os produtos de uma mente desequilibrada, mas poderes positivos de conhecimento e de entendimento além do alcance da compreensão humana. Carpenter, porém, também viu nela algo muito prático. Você é um gênio como administrador, disse ele. E ela realmente demonstrou grande habilidade administrativa desde a infância, quando era líder das meninas na escola em Londres. Ela dirigiu uma casa de chá muito bem sucedida. Em Hurst Street, perto de Hampstead, Heath, e fregueses habituais como D.H. Lawrence e o arqueologista Sir Flinders Petrie eram seus patrões. Durante 6 anos em Londres, após a Primeira Guerra Mundial, em Euston Square, e ela também dirigiu uma hospedaria para a classe operária, que era um ponto de encontro preferido pelos líderes do Partido Trabalhista. No decorrer da Segunda Guerra Mundial, quando esteve no sul da França, manteve uma cozinha de sopa para as crianças. Em 1941, em Nova York, depois da rendição da França, ela fundou a firma editora de livros Creative Age Press e a revista Tomorrow, uma publicação mensal dedicada à literatura, às artes e aos assuntos públicos. Era muito difícil conseguir papel e tipógrafos, além de haver falta de muitas outras coisas, inclusive os escritores, mas a senhorita Garrett conseguiu fazer sua firma editora funcionar e atraiu autores tais como Robert Graves, Klaus Mann, Aldous Huxley e Lourdes Dunsany. Depois de 10 anos, ela voltou a dedicar todo o seu tempo às pesquisas psíquicas, criando a Parapsicological Foundation, que desde então tem apoio a estudiosos, escolas e colégios. É algumas das mais importantes pesquisas nesse campo. Nas suas conferências anuais, na sede regional da Fundação de Saint-Paul de Vence, no sul da França, ela tem preferido permanecer em segundo plano, enquanto cientistas, filósofos e sacerdotes têm discutido as drogas psicodélicas e a igreja, a parapsicologia, novos progressos na hipnose e outros fenômenos. Mas eles sempre se voltam para ela a fim de conseguir alguns dos resultados mais originais dessas conferências. Eles sempre a fazem falar sobre a eternidade desconcertante, sobre o eternamente desconcertante problema da mediunidade, e ficam a ouvir maravilhados e respeitosos. Eu tomei parte nessas reuniões e observei muitas vezes na mesa de conferência quando ela tem falado sobre previsão, percepção extrasensorial e outros fenômenos que ela própria demonstrou. Ela enfatiza repetidamente que não é nenhuma profissional do sobrenatural, e em certa ocasião prossegue a explicar que aqueles poderes talvez provenham em parte da glândula hipotálamo,
ou do cérebro vestigial animal na base do crânio. Numa distante era primitivo os animais usaram aquele cérebro para sentir amigos e inimigos à distância, e esse foi um sentido que contribuiu para a sua sobrevivência. No homem ele se atrofiou, mas em muitas pessoas pode ser reestimulado. Uma hipótese arrojada talvez, mas a senhora Garrett pode ser muito convincente, também pode causar muita impressão, como os psicólogos e anatomistas mais famosos que têm seguido suas palavras poderão atestar. Ellen Garrett nasceu há 74 anos na cidade de Bill Park, em Pontymet, na Irlanda. Essa é uma região tranquila e histórica na área de Drogheda e no Vale Bowner, sendo que as cidades circundantes possuem nomes tais como Malahide, Slane, Kells, Stackley, Bridge. E naturalmente ali está a colina de Tara, onde a capital da antiga Irlanda floresceu desde 2000 a.C. até 565 d.C. A senhorita Garrett ainda conhece muito bem a região. A pequena casa do campo de pedra e tijolo, onde ela nasceu, ainda está ali. Foi nas Campinas, próximo de Bee Park, que a jovem Elliot Genet, filho de Anne Pruell e de um basco chamado Vancho, costumava vaguear e conversar com suas pequenas amigas, suas filhas, que ninguém jamais viu. Ellen tinha 2 semanas de idade quando sua mãe cometeu suicídio, afogando-se. E umas semanas mais tarde, seu pai também se suicidou. Anne pertencia a uma família de 13 crianças nascidas de protestantes intolerantes, e o basco, que ela encontrou na Espanha e com quem se casou secretamente na Irlanda, era um católico. Aquele foi um casamento fadado a um desastre prematuro. A jovem Ellie foi criada por um tio, um membro devoto da igreja oficial. Agora de volta ao lar, depois de servir na Índia, ela foi uma criança difícil para as freiras da escola nacional em Met, e ainda mais difícil para a escola protestante, bem mais elegante, em Marion Square, Dublin. Os Brownell, pequenos proprietários rurais, tanto hoje como no passado, lembram-se da sua prima. Eu a visitei há 2 anos atrás e conversamos sobre a senhorita Garrett. Eles não ficaram surpreendidos. Janine, conforme se lembram dela, sempre foi uma criatura estranha, mas a verdade é que a avó Anne Lish Brownell, em Drogheda, também havia sido igualmente estranha. Eles cavocaram as pilhas de retratos da família procurando a da avó e mostraram-me o retrato dela, com orgulho assinalado que ela também era conhecida em toda a região como uma curandeira possuidora de grandes poderes terapêuticos, sendo que os vizinhos muitas vezes passavam por cima dos médicos para procurar a velha senhora Brownell. Durante 22 anos trabalhei intimamente com a senhorita Garrett, como editor, como consultor e como conselheiro. Sou um entre os muitos e muitos homens que encontraram nela a mais extraordinária amiga de toda uma vida. Ela está de acordo com a tradição de Eleanor Sidgwick e de outras notáveis mulheres vitorianas que também trabalharam com o paranormal e que atraíam tantos homens. Contudo, conforme observei repetidamente, a senhorita Garrett é diferente, talvez muito mais singular, porque não alega magia. Depois de meio século de trabalho no supernormal e depois dos aplausos dos grandes cientistas, ela olha para trás e às vezes comenta com humor que a coloca à parte de todos os grandes operadores de magia. Pode ser que não existe nada disso, absolutamente nada. Quem sabe, pergunta. Contudo, para os céticos, os crentes, os descrentes, existe muita coisa na vida dela nessas páginas. Alan Agolfi, Upper Montclair, Nova Jersey, janeiro de 1968. Muitas vozes, autobiografia de um médium. Na vida humana, nada de importante jamais teve, apenas uma única causa, e por certo seria atrevimento meu. Uma coisa tão evanescente como a capacidade para a experiência psíquica, atribuí-la apenas a um único fio na teia infinitamente complexo que tece nosso destino. Contudo, quando olho para trás, parece-me que 2 aspectos no meu ambiente externo, entrelaçantes com as linhas individuais da minha vida pessoal, desempenharam um papel principal nas circunstâncias de eu vinha a ser uma médium.
Um foi o fato de que nasci na Irlanda e passei minha infância numa região onde as fadas e doentes eram universalmente aceitos como uma parte comum da existência normal. O outro foi a aceitação quase que igualmente universal da morte como um elemento íntimo do ciclo diário. Razão porque eu me habituei desde cedo a não ter medo daquilo que era para muitas pessoas pode constituir-se um terror insuportável. Como é natural, com a minha imaginação e minha curiosidade especial, seria deveras estranho ter nascido no real Mad County e permanecer intocado pelas lendas irlandesas que falavam sobre seres espirituais e sobre os reis mágicos por eles adaptados. Misticismo é uma palavra conveniente para expressar os nossos anseios interiores e as nossas buscas pelo princípio fundamental. Porém, ao meu redor, tanto nos lábios dos velhos como no dos jovens, estavam as poéticas e muitas vezes dramáticas histórias daqueles que tinham sido auxiliados, ameaçados ou atormentados por esse mesmo povo pequenino, conforme os nativos chamavam os habitantes do reino encantado. Nem todos os que falavam deles alegavam tê-los visto, mas na Escócia, na Irlanda ou em Cornwall, pessoas em número incontável deram-me a solene certeza de sua existência. Tenho encontrado homens velhos que afirmam haver tropeçado sem querer num momento de bebedeira dentro do seu território e por isso, como castigo, foram obrigados a caminhar a noite inteira para que não tivesse oportunidade de observar seus domínios encantados. Existem todos os tipos de doentes: aqueles que por um preço ajudarão o sapateiro a fazer sapatos mágicos, aqueles que ajudarão a dona de casa apoquentada a fazer seu trabalho doméstico, aqueles que curarão os animais para o fazendeiro, mas por um preço. E como os próprios irlandeses, o povo pequenino também pode ser malicioso. O céu que ajude aquele que, pela boa vontade deles, tem suas vacas curadas de uma doença misteriosa. Mas depois esquece de deixar leite na soleira e na porta, como uma boa norma. Muitas vezes fiquei imaginando se em alguma fase da existência do homem, fase agora esquecida, houve uma raça de gente pequenina que habitou realmente as Ilhas Mágicas. A lenda muitas vezes contém um elemento de verdade. Além do mais, conforme já salientei, tudo isso parece perfeitamente natural se nos lembrarmos de que Met era o local de um reino fundado num tempo tão distante como no século II a.C. Para a mente irlandesa, os acontecimentos de 2000 anos atrás são tão contemporâneos quanto aqueles que aconteceram ontem. Alguma vez acreditei em fadas? Pergunta. Bem, sim, não. Na minha infância esperei por elas desde o alvorecer até o sereno secar sobre a relva e procurei-as em todos os crepúsculos da primavera e do verão, para ai de mim nunca encontrá-las. Apesar disso, quando você viveu ao longo das encostas do Boyne e vagou por ali, na demorada luz crepuscular, você não pode resistir à convicção de que não está sozinho. Quando você caminha através dos campos que conduzem a Newgrange, é certo alguém dizer-lhe: cuidado, não perturbar as criaturas pequeninas, esse é o reino delas. Os Dolmens marcas antigas, ainda existem na Irlanda, dando testemunho para suas afirmações históricas, e quando os choques são subitamente mergulhados, é um reino de trevas, onde não se pode ter certeza de outra coisa a não ser de alguns espíritos da natureza. Num ato de malícia, observaram sua presença no território pastoral que lhe pertence e chamaram as nuvens para apressar sua saída. Lembro-me muito bem ter sido levada para Tara Hill pelo tio Brauil, quando eu era ainda bem pequena. Aqui, disse-me ele, os reis de 4 províncias, Ulster, Munster, Leinster e Connaught, foram coroados. Lia Fal, ou Pedra do Destino, ainda está aqui. Ele agregaria sobre ela. José descansou a cabeça uma vez e sonhou seus sonhos proféticos. Aqui as fogueiras sagradas eram mantidas constantemente acesas em dias que já passaram, e para esse lugar vieram aqueles das tribos perdidas. Nesse exato local existem misteriosos templos do sol ainda por descobrir. Eu próprio já os percorri. O Senhor, eu perguntava avidamente. E por que não? Respondia ele. Eu sabia que meu tio era um homem de cabeça lúcida, um bom cristão, como o povo das redondezas o descreveu.
Uma pena, porém, aduzir a eles que seja um protestante e por isso mesmo deve ir para o inferno quando morrer. Sobre este assunto eu também o interroguei longamente. Com seriedade ele respondia: por certo, o céu e o inferno existem no íntimo. Eles estão conosco agora e sempre. Com essas palavras, talvez ele tenha me proporcionado um entendimento que permitiu que eu me libertasse do dogma. Anos mais tarde. Sim, meu tio era um cavaleiro cristão que não gostava de falar muito, mas sua erudição teológica ficou esquecida quando ele se encontrou nos mágicos domínios dos seus ancestrais. Acreditava piamente que o lamentoso espírito de Banshee, espírito feminino que anuncia a morte, seguia os medos da sua família. Minha tia também pensava no mesmo modo, pois em várias ocasiões eu os ouvi conversando sobre este espectro lamuriento. Escutei a Banshee a noite passada. Não está muito longe a hora de alguém partir. Eles diriam com uma certa melancolia poética, mas ao mesmo tempo com uma espécie de aceitação gentil e objetiva. A própria Tara é conhecida como o lugar de onde os antigos reis governaram a Irlanda. Era ali como talvez em Stonehenge, a Avebury, Britna, Maden Castle, no sul da Inglaterra, que eram realizados os ritos pagãos para saudar o renascimento do sol e para pranteá-lo quando sua força enfraquecida durante uma breve estação. Os sacerdotes cristãos amaldiçoaram aquele comouro pagão. Os velhos contariam a você, explicando porque nada que o homem possa comer crescerá ali. Um primo, vivendo à distância, uma pedrada de Tara Hill, jurou que viria um sacerdote no passado, morto desde há muito tempo, caminhando na noite de São Miguel. Eles estão em contato com os reis encantados no território encantado? Perguntei. Por certo que sim, respondeu-me. Eles são hóspedes nos palácios que seguramente estão lá, por todo sempre. Este primo era um respeitado funcionário civil que estudara leis, mas que era um irlandês e um contador de histórias de capacidade nada comum. Foi ele quem também me garantiu que as tribos perdidas haviam trazido Liafal, pedra do destino, para Tara, e que um dos seus líderes casara com a princesa irlandesa. Naturalmente, acreditei nele. Nas suas horas vagas, ele era arqueólogo amador. Quando veio visitar-me, afirmou com seriedade que falara com o povo antigo de Stalklen Bridge, onde a família de minha mãe cultivara o solo durante séculos. Era por esse primo que os camponeses procuravam para uma arbitragem antes de recorrer a uma corte de justiça. Ele conhecia o rei dos mensageiros mágicos de Cormac, de cuja taça beber o fluido que proporcionará a visão e o que o torna capaz de distinguir o falso do verdadeiro. Falei sobre a existência deste primo somente para o falecido Lord Dunsany. Quando caminhamos juntos sobre Tara, que é uma parte de sua propriedade, erguendo o seu amassado chapéu de feltro, Lord Dunsany olhou-me com penetrantes olhos azuis. Lembre-se bem dele, disse-me. Ele bebeu da taça de Cormac. Eu mesmo fiz isso. E se você tivesse que ter um conhecimento especial, precisaria beber muito. Obviamente, Cormac foi um dos primitivos reis da Irlanda, talvez um mago bom e sábio da corte dos antigos monarcas. Foi também meu primo que me ensinou a encontrar água usando um ramo de forquilha cortada de um freixo de montanha, de um salgueiro da árvore chamada teixo. Quem pode saber o quanto a mente de uma criança cheia de temor, reverente de admiração, absorveu de homens como esses magos, eles próprios. Meu primo com a lei e Dunsany com as palavras. Não se pode visitar as fortificações e mete com suas paredes de terra sem fazer a pergunta ansiosa. Quem as construiu? Pergunta. Dizem que as fortificações que formam colinas eram entrincheiramentos cercados à cidadela dos antigos chefes irlandeses. Todos os dias no meu caminho para a escola passava sobre um desses fortes sem pensar especificamente sobre o seu significado no mundo dos mortos. Esta determinada fortificação ficava na rota direta para a escola. A estrada estava construída sobre seu teto. Dentro, ela era decorada com conchas, algumas ainda intactas e lindas. Continha 2 salas e celas que se aproximavam terra adentro, terra adentro. Perto dali havia um regato e dizia-se que suas águas eram curativas. Muitas vezes o gado entrava na fortificação para abrigar das tempestades. O povo do campo acreditava que aquilo era um centro para aqueles elementos da natureza que protegiam o homem contra o mar.
que não ficava muito longe. Em muitos dias de verão brinquei dentro e fora da fortificação, mas quando a escuridão cai, eu voava para casa, temendo ser atraído e desaparecer para nunca mais ser vista. Os homens que retornavam do trabalho deparavam comigo, persignavam-se enquanto seguiam o caminho apressados. As mulheres acreditavam que eu era uma criança que havia sido roubada pelas fadas e trocada por outra, razão porque nenhum mal me acontecia. Não bastante quando ao anoitecer começava a chegar, eu estremeci e sabia que era hora de partir. Misticamente falando, talvez uma parte de mim tinha ido embora despreocupadamente. Uma parte que não pôde separar-se desta ilha mágica de que falei com tão terna recordação. Minhas primeiras crenças estão sempre abaixo da superfície e são facilmente relembradas. Cada vez que retorno à Inglaterra, aonde vou todos os anos, visito Stonehenge durante o dia e durante a noite. Assim como os outros antigos locais pré-históricos da Inglaterra do Sul, no passado, de quando em quando, em certa ocasião durante meses, trabalhei com o falecido Frederick Blick Bond, numa pesquisa por meio da clarividência em Glastonbury e na tumba do rei Arthur, em busca do Santo Graal. Em tais momentos de reflexão, recordo os anos de infância, quando nos dias em que não tinha que ir à escola, eu me levantava cedo para correr pelos campos em direção a Newgrange, outro local de significação pré-histórica. Ali descansava sobre a grande pedra e afirmava a mim mesma, embaixo dela existia outro rei. Na pedra antiga marcava sua porta de entrada. Aquilo que eu estava procurando não fazia sentido para os adultos, mas mesmo naquele tempo eu tinha conhecimento suficiente para saber que neste vale do Boyne existe mistério por todos os lados, oculto dos mortais. O mistério dessas velhas pedras obrigou-me a levantar e saudar o sol. Mesmo sendo uma criança, eu dormia pouco, porém antes preferi o silêncio do ar livre para apreciar o nascer e o acaso do sol e da lua. Nunca pensei nesse lugar como tumbas. A morte, então, como agora, somente continha mistério. Eu acreditava que a vida flui através de um instrumento do eu, para depois fluir para fora dele quando chega a hora que lhe foi designada, indo mesclar-se de novo com a essência suprema, o grande nirvana, de cuja certeza somente o amor e a morte podem dar conhecimento. Descubro novamente como, quando era uma criança, que existe apenas uma filosofia que faz sentido. Tudo aquilo que cresce, dá sustento e prazer, marca o tempo e por fim desaparece. Mas sua verdadeira essência permanece. Esse é o espírito da vida interior. Certamente acredito que o inconsciente profundo foi decisivamente marcado por minhas preocupações com esse mundo místico da minha educação céltica. O professor William MacDougall, ele próprio, um celta e um homem que era um nobre gigante, disse-me que é possível que isto seja psicologicamente verdadeiro. Lord Dunsany, cuja propriedade abrangia Tara Hill, acreditava com fé absoluta que a pedra vermelha que havíamos observado mergulhada na terra era a legítima Leafal. Você não tem que garantir isso para mim, disse eu. Muito tempo atrás, o poeta J.B. Yeats falaram-me que a pedra era o travesseiro de Jacó, trazido pelos líderes das tribos perdidas de Israel e colocado embaixo dos tronos centrais dos reis. Yeats, outro mago, com as palavras, asseverou-me dos poderes mágicos da pedra. O poder de sussurrar, de falar em voz alta quando falsidades mascaravam-se com verdades. É dito que uma parte desta pedra mágica repousa sobre a cadeira do coração na abadia de Westminster. Os nacionalistas escoceses devem pensar assim: o que disseram? Porque eles a roubaram há alguns anos. Uma brincadeira, foi o que disseram. Não, mas provavelmente foi a primitiva crença segundo a qual uma raça céltica deve reinar onde quer que a pedra se encontre. Sobre Tara Hill ergueu-se uma bela estátua de São Patrício.
Alguns acreditam que ela representa a fé no lugar onde Liefau uma vez descansou. Dussani diz que isso não era verdade. Ele apontou para a pedra vermelha ali embutida e declarou com ênfase que era naquele lugar que as pessoas eram convocadas para serviço e festividades secretas. Muito tempo depois que as Assembleias Nacionais, nos dias passados, haviam sido esquecidas. Em 1980, Brian Boru derrotou os dinamarqueses na colina de Tara. Em 1798, os irlandeses insurretos sofreram uma derrota nesta colina. Uma derrota que ainda é comentada e que está colocada de propósito nas palavras de uma canção nacionalista. Quem se atreve a falar de 98, quem treme ao ouvir o nome. Quando era criança, cantei essa cantiga antes de entender a sua significação. Tara ficava a cerca de 6 milhas, atravessando os campos como o corvo voa. E através desses antigos caminhos, minhas pernas levavam-me apressadamente, às vezes para a colina e outras manhãs para Newgrange, ou sobre a colina no vale entremeado dos fetos e os bosques carregados de flores na primavera e de perfumes embriagadores do verão. Os carvalhos e faias montavam guarda. Eu conheci os santos e os heróis, todos eles homens de vontade inflexível e destemida, que tinham vindo por fazer votos, para rezar e para deixar algo de sua força vital na terra e na pedra. Enquanto muitos tingiram a terra com o sangue daqueles que caçoaram de sua adoração. Para um estrangeiro não é fácil encontrar Newgrange. Os arqueólogos acreditam que ela já contava 28 séculos de idade, quando os dinamarqueses saquearam suas fundações. Uma tuba então reconhecida como sendo mais velha do que aquela dos próprios escandinavos. Nesta terra, regimentos foram assassinados com a convicção e durante séculos existiram homens bons e justos que vieram para reverenciar e rememorar o passado pré-histórico. Ficamos imaginando o que será que o futuro incerto reserva para as Ilhas Mágicas. Muitos povos primitivos sustentaram a crença de que os fantasmas podem roubar a alma e no corpo desocupado podem causar doenças que alteram radicalmente a personalidade. Os pensamentos, a linguagem, as ações. Doente com muita frequência, quando criança, foi-me solenemente afirmado que isso tinha acontecido comigo. Declararam-me que tal coisa foram realizadas pelos doentes. Todas as mudanças desse estilo tinham lugar durante o sono e era necessário algum tipo de cerimônia mágica para expulsar a entidade que tomara posse, mas nenhuma cerimônia dessas foi realizada a meu benefício. A fé nos doentes que existe na Irlanda nos dias de minha infância, que talvez ainda exista, era considerada pela gente do campo como sendo mais potente do que suas práticas religiosas. Na verdade, muitos velhos acreditavam que as operações mágicas de lançar encantamentos faziam mais pela vontade interior imperativa do que pelo ritual exterior da missa. Essa antiga crença em uma raça de seres que não são nem humanos, nem tampouco divinos, existem à parte num plano diferente daquele dos seres humanos, mas ocupando o mesmo espaço, tem a tendência de dar-nos a perpétua impressão de que nunca estamos sozinhos. Durante os serões, ouvi as histórias dos vizinhos que acreditavam em seres astrais e em elementos que eram superiores às criaturas humanas, em conhecimento e poder, pois estes seres que amavam a música, a dança e as coisas brilhantes vieram e se formaram, esquecidos no tempo. Tal crença deve ter deixado uma profunda impressão sobre a mente da criança que eu era, enrodilhada no canto de chaminé, onde as panelas chiavam e as agulhas de tricô das mulheres que já haviam terminado seus trabalhos domésticos reluziam e desenhavam fantásticas sombras dançantes à luz do fogo. As histórias no estilo dos bardos eram recontadas com a atmosfera e uma linguagem inteiramente célticas, como sempre haviam sido recontadas oralmente durante séculos. Lembro-me muito bem das mulheres dos homens velhos que falavam de ter visto o povo pequenino bailar à luz da lua, e do dinheiro que esses velhos deixavam em alguma caverna ou buraco para que os doentes cuidassem do rebanho. Outros me contaram que os doentes eram benevolentes, mas ofendê-los era uma coisa muito arriscada. No transcurso dos anos, tenho refletido sobre essas conversações acerca de seres que se moviam pelo ar e à sua vontade, e sobre fantasmas que habitavam a casa e que apareciam somente para aqueles com sabedoria e conhecimento para entendê-los, mas que podia surgir a qualquer momento com recompensas ou punições. Esse foi realmente a rica terra dos meus dias de juventude, que pode ter sido acumulada no armazém do inconsciente. Quando comecei a frequentar a escola na idade de 3 anos, acreditava sinceramente que o vale estreito, a floresta, a montanha e o arroio estavam sob o encantamento dessas divindades, para propiciá-las e para manter-me livre dos seus bruxedos
Tracei grinalhas de prímulas e primaveras no meu caminho para a escola, e com erva de São João, uma planta que tinha poderes curativos. Coloquei-a perto das fortificações e escrevi mensagem para segurar os espíritos de minha boa intenção. Desse modo, a magia estava correlacionada com a religião, e desse modo, a própria religião poderia ser descrita como culto dos poderes sobrenaturais, que pode permanecer em bons termos de amizade com o homem, contanto que ele a respeite e acompanhe os aspectos dogmáticos da sua igreja para o seu benefício social e para o bem da sua alma. Eu acredito que a primeira instrução que recebi num lugar onde a gente do campo era verdadeiramente clarividente, dotada, preparou o terreno para a mediunidade. Aqueles costumes sociais e religiosos ajudaram a criar uma individualidade que era altamente imaginativa, por certo animística. A crença cética nos poderes mágicos ocultos na montanha, no vale estreito, conduzido sob a cobertura do cristianismo na Irlanda, onde tantos dias religiosos são dedicados à memória de santos e de mártires, deu-me a consciência espiritual de que não havia morte, porém imortalidade, e que depois de uma penitência adequada que tinha lugar no purgatório, a gente ficava limpa do pecado venial. Eu compareci à capela e prestei atenção ao significado emocional e satisfatório da missa, tantas vezes quanto me atrevi. Desde a mais tenra idade tive pela missa uma devoção muito maior do que pela igreja oficial inglesa, a qual meu tio pertencia, onde ele me levava aos domingos. Minha tia se considerava uma excelente presbiteriana, calvinista em suas doutrinas e princípios. Ela não permitia a liberalidade da crença para ninguém, exceto seu marido. Frequentei a escola nacional até os 10 anos de idade. No tempo de inverno, porém, muitas vezes eu tinha que ficar preso à cama durante semanas, pois havia nascido numa família cujas vidas eram arruinadas pela tuberculose e desde cedo sofri de bronquite asmática, uma herança que nunca me abandonou. Minha educação não era negligenciada, pois ambos, sacerdote e ministro, organizavam minhas lições, tanto espirituais como acadêmicas, de modo que meus estudos não fossem prejudicados. Assim cresci para a maturidade precoce entre lavradores que falavam não somente dos deuses e dos doentes, mas da crueldade do sistema britânico de arrendamento de terras. Eles encorajavam a deslealdade, a coroa da Inglaterra, e estes temas estavam interligados com a grandeza do espírito nacionalista que jazia no coração de cada disputa. Meu tio, que passara a maior parte de sua vida adulta no exército da Índia, fugiu de tais discussões quando o ardor do sangue e a extravagância da linguagem ficaram por demais esquentados, ou quando em disputa entre pulmões e punhos colocavam um ponto final no falatório dos eternamente oprimidos. Escrevi sobre minha tia em outra parte, Aventuras do Supernormal, linda, escultural e de cabelos vermelhos. Ela sentia um orgulhoso desprezo por todos aqueles que não trabalhavam e não perdia tempo com aqueles que não concordavam com a sua opinião. Ela me herdou quando ambos os meus pais, confundidos com a vida e com a religião, resolveram pôr um fim em suas próprias existências. Uma história trágica que já foi contada em outro lugar. Esse deve ter sido um momento triste para ela. Mas enquanto amava minha mãe, sua irmã favorita não tinha amor pelo meu pai, que havia conquistado minha mãe, afastando-a da sua família. Não bastante, ela assumiu a tarefa de criar-me, embora seus próprios filhos já fossem crescidos. Eu costumava sair para passear de manhã bem cedinho, escuro ainda, quando podia escapar pela janela do meu quarto, de dormir e sair para os campos lá embaixo. Às vezes até mesmo na Irlanda, o sol pode ser mortífero e suficientemente escaldante para crescer o verde. E como isso não acontecia com muita frequência, eu tirava minhas roupas para banhar meu corpo em seu calor e em seu poder curativo. Nas minhas excursões, os lavradores que trabalhavam no campo, sujos com o suor, olhavam-me com uma sensação de intranquilidade. E não era igual a eles. Eu não era igual a eles. Energia eu tinha em grande quantidade, mas a minha carne agarrava-se aos meus ossos como uma mortalha apertada, muitas vezes exasperada pelas regras da disciplina da igreja, na escola e em casa. Engoli minha comida com revolta. Meu coração, porém, amadureceu com um delírio estranho e sensual. Minha respiração absorveu a delícia da terra e minha adolescência, em crescente desenvolvimento, deu-me uma força despojada de confusão. A chuva caiu sobre meu corpo enquanto pesquisava a terra, o lago e o rio, em busca de resposta para a curiosidade da minha alma. A despeito de tudo quanto ouviram sobre pecados veniais, tinha uma paixão dentro de mim que queimava instintivamente.
Eu sabia, sem compreender, que os próprios elementos do vento e da água estimulavam minha inteligência, incitando-a a descobrir os significados que estavam contidos dentro do meu próprio ser, de maneira instintiva. Uma vez liberto da escola, da disciplina, da tutela, a paixão de crescer nas pastagens luxuriantes entre o campo e o arroio da minha região nativa possuiu-me por completo. Recordo aquele último verão, quando meu tio jazia na cama, morrendo. Eu estava perplexa e fisicamente aterrada ante o pensamento de perdê-lo, pois ele era a minha única imagem de segurança. Quando as noites chegavam, eu retornava para a subjetiva e obsessiva beleza das horas cheias de drama ao redor do clarão do fogo. Então chegou o momento de que meu tio morreu. Olhei fixamente para ele, muitas vezes durante o doloroso período do velório, quando parentes que mal conhecia vieram pranteá-lo. Seus velhos amigos permaneceram ali durante todas as noites para contar histórias e jogar jogos. Um drama da morte tão velho em mistério quanto a própria Irlanda. Eu vi seu corpo como um recipiente vazio, despojado de alento. Fiz perguntas ao pastor da paróquia, mas não obtive respostas. A vida e a morte andam juntos na Irlanda. E não é necessário possuir quaisquer dons especiais de eloquência para explicá-las. Eu sabia apenas que o mistério extraordinário da respiração que fizera dele um homem partira para sempre da sua forma. A terra abriu-se para receber seu corpo, o sopro da brisa entre a multidão inquieta e a terra fria, aguardando todos aqueles que me haviam amado, realmente deixaram-me sozinha, de repente, no mundo que eu estava ansioso por possuir. Os dias de espera foram longos, enquanto eram feitos os arranjos para enviar-me para uma escola protestante com internato. Resignei-me à solidão daquele dia. Eu nada sabia daquilo que o futuro aguardava, a não ser que tinha direito de pertencer a isso. Vagueando nos campos ao anoitecer, preparei-me para o dia que iria chegar. As palavras de minha tia já não eram arrogantes. Com frequência, um milagre de bondade a envolvia com a trágica beleza. Quando por fim cruzei a soleira da porta para deixá-la, somente vi seu corpo orgulhoso afastando-se. A máscara de mármore de suas feições não deu indicação de que eu a estava deixando. Fiquei a olhá-la com insistência quando o carro se afastou da casa. Ela estava imóvel, com a cabeça inclinada, apoiada contra o batente da porta aberta. O trem que eu vira passando sobre a ponte, o caminho de Dublin, finalmente entrou na estação para levar-me. Por tanto tempo quanto posso lembrar, eu havia olhado esses trens passando sobre a ponte da via férrea, prometendo a mim mesma que um dia tomaria um comboio daqueles e iria embora. Agora, aquilo estava acontecendo na realidade. Eu estava indo para a cidade desconhecida, sozinha. Ellen Garrett, Muitas Vozes, a autobiografia de uma médium.